Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Gênesis, capítulo 38. Nesse tempo, Judá deixou seus irmãos e foi para a casa de uma adulamita chamado Hira. Ali, Judá viu a filha de um cananeu chamado Suá. Tomou-a por mulher e uniu-se a ela. Ela engravidou e teve um filho, e o pai deu-lhe o nome de Er. Ela tornou a engravidar e teve um filho, a quem deu o nome de Onã. Teve ainda mais um filho, e deu-lhe o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando ela teve o filho. Depois, Judá tomou para Er, seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Er, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: Toma a mulher de teu irmão, cumpre o teu dever de cunhado e dá descendência a teu irmão. Porém, Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência ao irmão. E o que ele fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então Judá disse a sua nora Tamar: Conserva-te viúva na casa de teu pai, até que meu filho Selá se torne homem adulto, pois dizia, para que este não morra também como seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa de seu pai. Com o passar do tempo, a filha de Suá, mulher de Judá, morreu. Depois de consolado, Judá subiu a Timnate, ao encontro dos tosqueadores das suas ovelhas, ele e seu amigo Hira, o adulamita. E avisaram Tamar, dizendo: O teu sogro está subindo a Timnate para tosquear suas ovelhas. Então, ela se despiu dos vestidos da sua viuvez e se cobriu com um véu, e assim, disfarçada, assentou-se à porta de Enaim, que está no caminho de Timnate, porque via que Selá já era homem adulto e ela não lhe havia sido dada por mulher. Ao vê-la, Judá julgou que fosse uma prostituta porque ela havia coberto o rosto. Sem saber que era sua nora, dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, quero deitar-me contigo. Mas ela perguntou: Que me darás por te deitares comigo? Ele respondeu: Eu te mandarei um cabrito do rebanho. Mas ela ainda perguntou: Tu me darás alguma garantia até que o mandes? Então ele disse: Que garantia te darei? Disse ela: O teu selo com a corda e o cajado que está em tua mão. Ele os entregou, e então deitou-se com ela, e ela engravidou. Então levantou-se e se foi, tirou de si o véu e vestiu as roupas da sua viuvez. Depois Judá mandou o cabrito por meio de seu amigo adulamita para receber a garantia da mão da mulher, mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta cultual que estava junto ao caminho de Enaim? E disseram: Aqui não esteve nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: Não a encontrei. E também os homens daquele lugar disseram: Aqui não esteve nenhuma prostituta cultual. Então Judá disse: Que ela fique com a garantia para que não sejamos envergonhados. Eu mandei este cabrito, mas tu não a encontraste. Passados quase 3 meses, disseram a Judá: Tua nora Tamar prostituiu-se e está grávida da sua prostituição. Então Judá disse: Levai-a para fora e seja ela queimada. Quando estava sendo levada para fora, ela mandou dizer ao sogro: Eu engravidei do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais: Peço-te que reconheças de quem são o selo com o cordão e o cajado. Judá os reconheceu e disse: Ela é mais justa do que eu, porque não lhe entreguei meu filho Selá, e nunca mais a conheceu intimamente.
Sucedeu que no tempo de dar à luz havia gêmeos em seu ventre. E quando deu à luz, um pôs a mão para fora, e a parteira tomou um fio vermelho e o amarrou em sua mão, dizendo: Este saiu primeiro. Mas ele recolheu a mão, e então seu irmão saiu. Pelo que ela disse: Como rompeste saída? Por isso foi chamado Perez. Depois saiu o irmão, trazendo na mão o fio vermelho, e foi chamado Zerá. Capítulo 39. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Por isso José achou favor aos olhos dele e tornou-se seu assessor, de modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou em suas mãos tudo o que possuía. Desde que o colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que ele não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e de rosto. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: O meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela nem para estar com ela. Mas, certo dia, sucedeu que ele entrou na casa para fazer o seu serviço e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. Quando ela viu que ele havia deixado a capa na sua mão fugindo, chamou os homens de sua casa e disse-lhes: Vede, meu marido trouxe um hebreu para nos insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. Quando ele ouviu que eu havia levantado a voz, começado a gritar, deixou aqui a sua capa e saiu fugindo para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltasse para casa. Então lhe repetiu as mesmas palavras: O servo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para insultar-me, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. Ouvindo o Senhor as palavras que sua mulher lhe havia contado, teu servo me fez assim e a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José era quem comandava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Capítulo 40. Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro cometeram uma ofensa contra o seu senhor, o rei do Egito. Por causa disso, o faraó indignou-se contra seus 2 oficiais, contra o copeiro-chefe e contra o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda colocou-os a cargo de José para que o servisse. Assim, ficaram algum tempo detidos. Aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos no cárcere, tiveram um sonho na mesma noite. Cada um o seu sonho, cada sonho com a sua interpretação. Quando José foi até eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou a esses oficiais do faraó que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor: Por que o vosso semblante está tão triste hoje? Eles responderam:
tivemos um sonho e não há ninguém que o interprete. Mas José lhes disse: as interpretações não pertencem a Deus? Peço-vos que o conteis a mim. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José, dizendo-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos, e tendo a videira brotado, suas flores saíam e os seus cachos davam uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Então peguei as uvas e as espremi na taça do faraó, em cujas mãos entreguei a taça. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó te elevará de posição e te restaurará ao cargo. Servirás a taça do faraó na mão dele, conforme costumavas fazer quando eras seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando estiveres bem. Peço-te que tenhas compaixão de mim, falando de mim ao faraó, e tira-me desse cárcere, porque na verdade fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada fiz para que me pusessem nessa prisão. Quando o padeiro-chefe viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. Havia 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia delícias de todas as qualidades, feitas pelos padeiros e apreciadas pelo faraó. E as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José respondeu: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó irá cortar a sua cabeça, te pendurará no madeiro e as aves comerão a tua carne. E aconteceu que no 3º dia, aniversário do faraó, este deu um banquete a todos os seus subordinados. E no meio dos subordinados, restaurou a posição do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. E restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro, e este voltou a servir a taça na mão do faraó. Mas enforcou o padeiro-chefe, a exemplo do que José lhes havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Pelo contrário, esqueceu-se dele. Concluímos mais um dia da semana 4 do Ano Bíblico 2024. Se esse conteúdo abençoou você, aproveita para se inscrever no canal, curtir esse episódio e compartilhar com mais alguém. Vamos avançar juntos por essa jornada pela Palavra de Deus. E amanhã a gente se encontra aqui de novo, combinado? Deus abençoe você!